Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e não vou conseguir abordar tudo do tema que a gente tem, né? Que é Deus, trabalho, motivação, como que a gente liga todas essas coisas. E depois, se vocês, por favor, têm as perguntas, vocês podem fazer, pode mandar para o meu Twitter, pode mandar o papel. E, por favor, explorem mais o que vocês tiverem mais interesse. Bom, eu queria falar para vocês, né, sobre 3 princípios e 3 exemplos a respeito de Deus, o trabalho, motivação, testemunho, enfim, essas coisas todas, né? Mas focado muito no trabalho, focado muito no que a gente faz, no dia a dia. 3 princípios. O princípio número 1 é o que significa trabalhar. Trabalhar é trazer à existência o que ainda não existe. E eu queria pegar um trecho da Bíblia com vocês, que é Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. Que é muito fácil, é o primeiro livro da Bíblia que diz o seguinte: no princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus foi o primeiro empreendedor do universo. Não tinha nada. Está claro, né? Não havia nada, e Deus criou todo o universo. Este é o sentido do trabalho. Quando um arquiteto elabora um projeto, quando um empresário cria uma empresa, ou cria um novo produto ou um serviço, quando um cozinheiro prepara uma deliciosa refeição, quando um professor prepara uma aula nova, todos eles estão trazendo à existência algo que não existe. Essa é a essência do trabalho. Tem alguém aqui que trabalha na área de construção, arquitetura, engenharia ou algo parecido? Levanta a sua mão. Quando você está fazendo um projeto, não existe um prédio, não existe a casa. Quando você começa a desenhar aquilo no papel, você está desempenhando o maior sentido, o propósito do trabalho, que é trazer à existência algo que não existia. Tem alguém que trabalha aqui no ramo de educação? Levanta a mão. Ótimo. Vocês que trabalham na área de educação, quando vocês se sentam para preparar o material, preparar uma aula que ainda não existe, vocês estão cumprindo, exatamente cumprindo o propósito do trabalho, que é trazer à existência aquilo que não existe. Portanto, a essência do trabalho não é ganhar dinheiro. Embora você possa ter ouvido o trabalho para ganhar dinheiro, não é errado você ganhar dinheiro com o seu trabalho. Eu também ganho. Queria ganhar mais, né? Aliás, dizer para vocês, meu sonho, esses dias eu estava pensando, vai ter um outro lugar que eu vou falar, num evento profissional, e vai ter que contar da tua vida. Eu falei, cara, o que eu vou falar da minha vida? Bom, só posso dizer o seguinte, o sonho da minha vida era ser um rockstar. Eu queria ser membro do Iron Maiden, do Metallica, tive banda cover, né? Eu tocava todas essas coisas, bateria, guitarra, esse foi o meu sonho, virei bancário. Não está tão ruim, mas está um pouco longe do que eu queria, né? Mas voltando, trabalho. A essência do trabalho não é ganhar dinheiro. Se você trabalha para ganhar dinheiro, em algum tempo, você vai ver que isso não te preenche. Embora você possa ganhar dinheiro. Embora você possa até gostar de ganhar dinheiro. E que é bom. O problema não é o ganhar o dinheiro, mas é como você ganha e como que você distribui. Mas não tem problema você ganhar dinheiro. Mas a essência do trabalho não é ganhar dinheiro e muito menos ganhar status na sociedade. Algumas pessoas entendem que o trabalho é para eu ter status, né? Então, minha posição, aquilo que eu sou chefe ou não sou, ou minha empresa está indo bem, ou minha empresa serve, né, para eu ter algumas coisas. Não é errado você desfrutar dos frutos do seu trabalho, é bíblico, inclusive. O homem que desfruta dos seus trabalhos. Mas a essência do trabalho não é essa. A essência do trabalho é criar, desenvolver, empreender, aperfeiçoar. Porque foi assim que Deus criou o mundo. Deus foi o primeiro empreendedor. Deus foi aquele que trouxe tudo à existência. E esse é o sentido do trabalho. E não significa que o trabalho também seja só dentro do escritório. Não significa que eu faça bem. Mas eu tenho arriscado nos últimos anos começar a cozinhar.
E minha esposa me incentiva muito por motivos óbvios, não é? Puxa, né? Que bom, né? Assim ela não precisa cozinhar. No fim de semana. Quando nós estamos cozinhando, não existe nada. Você com alguma matéria-prima, você começa a cozinhar. Isso também é trabalho. Isso também é trabalho. Quando você vai consertar a sua bicicleta, quando você vai pintar um quadro, qualquer coisa que você faça que use de algo, traga existência a algo que não existe, isto é trabalho. Trabalho não é só atividade profissional. Deus não criou o mundo para ganhar dinheiro. Ele não precisava ganhar dinheiro. Deus não criou o mundo para ele ser poderoso, porque ele já era poderoso. Deus criou o mundo por vontade própria, por amor. Nós viemos à existência por amor, diferente de outros deuses que tinham na época, na região mesopotâmica, bem perto do povo inicial, onde os deuses, a história deles é que os deuses criaram o mundo por brigas. Não, nosso Deus criou o mundo por amor. Por isso, como líderes, empresários, professores, pais, mães, nós temos que sempre proporcionar um ambiente aberto para a criação, para a geração de ideias, para a inovação, porque é nesse ambiente que as pessoas expressam essa vocação divina. Eu me policio no dia a dia como gestor de equipes. Às vezes eles me trazem ideia e falam, cara, isso aí não vai dar certo, isso eu já tentei. Isso não é de Deus. Nós temos que criar um ambiente para que as pessoas criem. Eu não estou falando que toda hora fica inventando aquele monte de ideia assim, mas a gente tem que, como líderes, se você tem gente sobre a sua gestão, você tem equipes, você tem filhos, nós temos que tentar ao máximo criar um ambiente onde eles possam trazer à existência coisas que não existem. Eles possam trazer ideias, que eles possam trazer alternativas, que eles pensem diferente, fora da caixa, que usem a criatividade. E uma das causas da nossa desmotivação é essa, não é? Quando você pega invariavelmente as pesquisas, mostram o quê? Que o fator que mais motiva as pessoas a trabalhar, em primeiro lugar, não é o dinheiro, embora seja importante, mas não é o dinheiro. Primeiro é o relacionamento com o chefe, com os pares, e segundo é a possibilidade de criar, a possibilidade de desenvolver. E nós, como líderes, como empresários, executivos, nós temos esse papel, responsabilidade e o privilégio de criar um ambiente onde as pessoas possam exercer esta vocação divina, esse lado, essa origem divina do trabalho. Para Deus não há diferença entre o trabalho de um artesão, de um filósofo ou de um médico. Essa história de que o trabalho manual vale menos do que o trabalho intelectual vem dos deuses gregos. Os deuses gregos, que nada mais eram do que arquétipos, das próprias características humanas, eles se julgavam superiores. Eles usavam o intelecto. Os homens trabalhavam manualmente. E isso começou a trazer, de uma forma ao longo dos séculos, o sentido do trabalho foi influenciado por isso. E aqueles que têm trabalhos manuais, em geral, ganham menos daqueles que desempenham trabalhos intelectuais, certo ou errado? Em geral é isso. Ganham mais porque é assim que a sociedade valoriza. Mas não é assim. E não estou dizendo que isso vai mudar de um dia para a noite, não sei que solução teria, mas o ponto importante é que para Deus não há diferença entre o trabalho de um artesão, o trabalho de um funileiro, de um mecânico e o trabalho de um cientista dentro de um laboratório. Para Deus não há diferença. Deus valoriza os dois tipos de trabalho da mesma forma. Não foi Deus que colocou a diferença de valores entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Porque para Ele, que foi o primeiro empreendedor do universo, trabalho é trazer à existência aquilo que não existe, é colocar a criatividade, a energia, tudo que a gente tem para trazer algo à existência, seja algo material, seja um conhecimento. Também talvez essa diferença que nós criamos entre o trabalho seja um dos motivos pelos quais a nossa sociedade dê mais valor para umas atividades do que as outras. Eu não quero passar muito tempo falando sobre isso, mas o PIB, já ouviram falar de PIB? Produto Interno Bruto, que é um indicador que mede as economias. É um indicador que mede as transações, tudo aquilo que se gera de transações econômicas, se podemos dizer assim, dentro de um país. Ok, o PIB mede o quanto que uma nação é pujante economicamente ou não.
Entretanto, faço uma pergunta para vocês. O trabalho de uma mãe ou de um pai que passa o dia inteiro cuidando dos seus filhos e educando, tem valor ou não tem? Sim ou não? Sim, claro que sim. Tem valor. Mas ele não é incluído no PIB. Se ele tem valor, por que ele não é incluído no PIB? Porque o PIB é algo fragmentado. Ele não mede esse tipo de valor. E é um pouco dessa crítica que nós precisamos fazer, porque Deus não avalia uma nação, um povo, uma pessoa pelo seu potencial econômico. Deus avalia a pessoa. Deus enxerga o trabalho dessa pessoa por esta dedicação, por este propósito, que não é um propósito meramente econômico. Princípio número 2. Então, princípio número 1. Trabalhar é trazer à existência aquilo que não existe. Princípio número 2. O trabalho é uma atividade genuinamente divina. Trabalhar é divino. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Olha que interessante. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. E a gente tem, não sei, por algum motivo, nós damos muito mais ênfase no 7º dia do que no 6, não é? A gente fala pouco dos 6 dias, a gente fala mais do 7º. Não, descansou. Santificou. Domingo. E os outros 6 dias, abraço. O 7º dia não é mais importante do que os outros 6 dias. Aliás, Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Não é Deus descansou 6 dias e trabalhou 1. É o contrário. Deus trabalhou 6 e descansou 1. Linguagens figuradas à parte e outros debates que existem. Não é esse o ponto da nossa conversa hoje. Mas o ponto hoje é que, embora Deus tenha dado uma certa mensagem para o 7º dia, não significa que os outros 6 não sejam importantes. E eu fui buscar estudar um pouco o que significa essa história de que Deus santificou. No 7º dia Deus descansou e santificou. Pois bem, o sentido de descansar aqui não é o sentido de descansar quando nós estamos cansados. Não é que Deus se cansou, 6 dias o cara, cansei, agora eu ainda criei esses caras que vão atrapalhar minha vida daqui a alguns anos. Bem, não é isso. O sentido de descansou é Deus cessou, Deus concluiu a criação no 7º dia. E o sentido de santificou esse dia é Deus marcou este dia como o dia em que Ele entregou toda a criação como algo amoroso para a humanidade, concluiu, mas não abandonou. Ele continua sendo o provedor do andamento de toda essa criação. Eu acho que, talvez por analogia a esse texto de Gênesis, a nossa sociedade elegeu o 7º dia como um dia de descanso, no sentido que está escrito da palavra, Até aí tudo bem descansar um dia por semana. Depois, a gente organizou os cultos das igrejas, ou as missas, no 7º dia, não é? Até aí, tudo bem. Acho que o problema, na minha opinião, foi começar a dar muito mais ênfase no dia 7º do que nos demais outros dias que nós vivemos. Nós precisamos quebrar essa fragmentação entre trabalho santo e trabalho secular, entre dia santo e dia secular. Não existe santo e secular na vida de um cristão, de uma pessoa que foi transformada pelo amor de Jesus Cristo, de uma pessoa que creu que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os teus pecados. Não existe dia santo e dia secular. Todo dia é santo. Não existe chamado de tempo integral e chamado de tempo parcial. Esquece isso, apaga isso do teu vocabulário. Existe um chamado só para os filhos de Deus, que é o chamado de tempo integral. Nós somos chamados para sermos santos todos os dias da semana. Domingo é um dia, mas todo esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo todos os 7 dias. É engraçado que eu tenho o privilégio de poder falar em fóruns cristãos e não cristãos, e nos cristãos oi pastor, tudo bem, eu não sou pastor.
ainda. Não sei se um dia vai acontecer, tomara que não, não é? Mas aí, eu não sou. Ok. E o irmão trabalha com o quê? Qual o ministério do irmão? Meu ministério é trabalhar no Banco Santander. Mas não, eu entendi, irmão, mas assim, o seu ministério então é de tempo parcial. Eu falo, não, meu ministério é de tempo integral. Meu trabalho é o meu ministério, é o meu chamado, é o projeto de vida que eu tenho, que foi dado por Deus. Deus me quer nesse lugar. A gente tem que quebrar um pouco disso. O trabalho, genuinamente, ele é algo divino. E a gente começou a separar. Se o nosso trabalho durante os 6 dias não for santo, significa que nós passamos 85,71% dos dias da nossa vida fazendo algo que não é santo. É muito fácil, né? Divide 1 por 7 por 6. A gente passa a maior parte do tempo, né? Os dias da nossa vida fazendo algo que não é santo. Tem alguma coisa errada nisso. Não é. E, ironicamente, na tentativa de levar as pessoas a darem bons testemunhos de Cristo durante a semana, nós estamos usando os cultos do domingo, do 7º dia, para dizer que os outros 6 dias são importantes. É uma ironia. Mas é isso que a gente tem feito. Nós temos que quebrar essa fragmentação. Não existe dia mais santo, dia menos santo. Não existe trabalho mais santo, trabalho menos santo. O trabalho dos pastores das igrejas não é mais santo nem menos santo do que o seu trabalho. Não estou dizendo que ele não é ungido de Deus. Não estou dizendo que ele é uma pessoa que não merece respeito. Ele merece como todas as pessoas merecem. E não estou dizendo que o trabalho de pastor deve ser profissionalizado no sentido de frio da coisa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é: o seu trabalho é um trabalho que também é santo. Você está dentro da vontade de Deus. O seu trabalho é tão divino quanto o trabalho do pastor. Quando eu comecei a entender isso, e não faz muitos anos, foi uma das coisas mais preciosas que aconteceu na minha vida. Eu vivi durante umas boas décadas ainda falando, mas não entendendo que a coisa era tão clara, que é tão única, que não é fragmentado. Eu me preparei durante 10 anos. Eu e minha esposa, a gente foi juntando dinheiro durante 10 anos, porque a gente achava que ia ser missionário em algum lugar do mundo. Por trabalhar o tempo todo com missões, a gente achava, não, Deus vai falar para a gente sair daqui, ir para colar, ir para algum lugar. Tivemos oportunidade de servir a Deus em projetos missionários em alguns países africanos. E depois de 10 anos, a gente começou a compreender o seguinte, né? Falou, olha, a gente colocou uma meta de em 10 anos ter tanto de poupança para poder se dedicar no ministério de tempo integral. E a bem da verdade começou a cair uma ficha diferente. Falou assim, olha, vocês já estão no ministério de tempo integral, vocês já são missionários. Vocês já estão no lugar onde eu, que sou o teu Deus, o Deus de vocês, quero. Eu quero que vocês estejam onde vocês estão. E o dia que não quiser mais, vocês vão saber. Sejam missionários, sejam testemunhos de Cristo dentro da onde vocês estão. E se um dia tiver que sair daí, vocês vão saber porque eu vou falar. Aí foi bom, né? Porque podemos pegar o dinheiro todo que ganhamos 10 anos, gastamos tudo, não é? Gastamos tudo! Óbvio que não. Mas aquilo foi um entendimento para nós muito, muito forte. Deus pode me chamar e chamar você para sair de onde você está para outro lugar. Pode sim. Mas enquanto isso não acontece, entenda que o teu trabalho é um trabalho divino. O teu trabalho, o lugar onde você está, é o lugar de testemunhar a vida de Jesus Cristo. E às vezes a gente cria eu pelo menos criava algumas derivações que não são realidade. Ao dia que eu for assim, eu acho que eu vou poder ser firme. O dia que eu for assim, eu vou poder falar de Jesus. O dia que eu chegar não sei aonde, eu vou poder... Não é hoje. É compartilhar o que Cristo faz na sua vida hoje com as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, aonde você estiver. Princípio número 3. Os resultados do trabalho devem ser bons. Princípio número 3. Os resultados do seu trabalho devem ser bons, porque o resultado do trabalho de Deus é bom. Gênesis 1:25 diz o seguinte: e viu Deus que era bom. Não foi assim na criação do mundo? Cada dia que passou,
Deus criou uma coisa, criou outra, e no final o que dizia? E Deus viu que era bom. Havia harmonia, a criação, toda a biodiversidade, todos os fenômenos físico-químicos, o ciclo do nitrogênio, tudo se ligava de uma forma maravilhosa, e acabava tudo isso, Deus olhava e Ele falava, uau, ficou muito bom. O resultado do trabalho dele era, ele parava e admirava os resultados, havia harmonia, havia beleza, equilíbrio, as inter-relações de todo o sistema que ele criou, que é o universo, eram perfeitas, até que algo aconteceu, quando o homem decidiu seguir seu próprio caminho, separando-se de Deus. E esse estado de separação do homem de Deus tem um nome. Qual é o nome? Pecado. Pecado não é um conjunto de leis morais. Pecado é um estado da natureza humana, separada de Deus. O homem sem Deus é o pecado. E foi aí então, isso trouxe diversas consequências. O ser humano separado de Deus perdeu o sentido original do trabalho. Na sequência, aquela história de Abel e Caim. Abel trouxe o melhor resultado do seu trabalho para Deus. Caim trouxe ali um presentinho. Aquela coisa de brasileiro, né? Ah, Deus, é só um presentinho, não repara não, porque brasileiro fala isso, né? Não repara não, né? Só um presentinho. Né? Abel não, isso foi Caim. Abel trouxe o melhor que ele tinha, o melhor resultado do seu trabalho. Caim não. E rejeitado. E como prova do seu tremendo individualismo e da falta desse reconhecimento do seu individualismo, Caim o que faz? Ele mata Abel. Ao invés de pedir para Deus transformá-lo por dentro, me mudar, é mais fácil acabar com o outro. Muito mais fácil jogar a culpa no outro, jogar a culpa no governo, jogar a culpa na concorrência, jogar a culpa no teu chefe, jogar a culpa em todo que é lugar que você pode imaginar. Não foi Deus quem criou um sistema socioeconômico que necessita de um ritmo de consumo crescente para se sustentar. Esse nosso sistema socioeconômico está exaurindo os recursos naturais, que são ativos de Deus. Não nos foi dada a licença para destruir os recursos naturais. Esse sistema que nós criamos, baseado no consumo crescente e que foi construído durante décadas e levará provavelmente mais décadas para desconstruí-lo, se é que vamos consegui-lo, é um sistema que promove o aumento das desigualdades em larga escala. Não foi Deus que criou este sistema. E este sistema distorceu o propósito original do trabalho. Os resultados são ruins. Na proposta original do trabalho de Deus, os resultados eram bons. E hoje nós conseguimos estragar isso. Nós estamos estragando o que Deus construiu. Se o produto que você fabrica está exaurindo os recursos naturais, você precisa transformar esse processo produtivo. Se as condições de trabalho, a qualidade de vida dos seus funcionários não são boas, você precisa transformar a condição e a qualidade de vida dos seus funcionários. Porque isso é resgatar o propósito de Deus para o trabalho. O resultado do nosso trabalho como cristãos deve ser bom. No final do dia, a gente deveria, e não é uma cobrança, porque não é sempre que a gente consegue, mas no final do dia a gente deveria terminar o dia e falar, uau, ficou bom. Se você conseguir ter isso, fala, uau, ficou bom. Conseguimos deixar as pessoas bem, os clientes estão satisfeitos, os funcionários estão felizes. O acionista também está feliz com o resultado que a gente está trazendo. Puxa, ficou bom, ficou bonito. É isso, tem harmonia. Este é o resultado do trabalho dos cristãos. E se nós não podemos conseguir isso todos os dias, precisamos ao menos começar. O nosso desafio como líderes, executivos, empresários, profissionais liberais, educadores e por aí vai, é resgatar o propósito e o valor de Deus para o trabalho em um contexto totalmente desfavorável. O nosso contexto não é favorável. Nós estamos dentro de algo que foi criado por nós mesmos, não por Deus. E esse é o grande desafio. Nós cristãos, nós não tomamos decisões com base no que é mais cômodo,
nem mesmo com base na opinião da maioria. Nós cristãos não somos como Caim, que justificou seus próprios interesses, lançando sempre a culpa no governo, no mercado, na concorrência, no chefe, na equipe. Não. Nós cristãos somos chamados para trazer todo tipo de trabalho para Deus e levar Deus para todo tipo de trabalho. Traga Deus para o teu trabalho e leve o teu trabalho para Deus. Consagre a tua profissão nas mãos de Deus. E se vocês que estão jovens estão pensando o que vocês vão fazer da sua vida, não pensem em fazer aquilo que dá mais dinheiro, embora vocês possam ganhar muito dinheiro, e que Deus abençoe, que ganhe muito dinheiro. Mas não coloque isso como objetivo. Coloque a seguinte pergunta: Deus, onde eu posso, como eu posso servir melhor, trazendo à existência aquilo que não existe? Como eu posso ter um trabalho onde os resultados sejam bons, diferentes dos modelos atuais que a gente tem? Por fim, queria citar 3 exemplos, muito rápidos, e a gente ir para as nossas perguntas. Primeiro, exemplo de Abraão, né? Abraão era um carinha que Deus virou para ele, um cara bem de vida, comerciante. Deus virou para ele: Abraão, é o seguinte, bonitão, Gênesis 12. Sai daí, ok? Sai da tua terra, deixa para trás teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu na hora. Você sabe por que ele obedeceu a Deus e saiu na hora? Porque quando Deus falou assim, sai daí, deixa teus parentes, ele ia deixar a sogra. E Deus mandou deixar a sogra. Ele virou para Sara e falou: benzinho, olha, eu até queria levar a onça ali, mas Deus mandou deixar os parentes, então sogra é parente, né? Então, aí sogra virou parente, né? Então, teve que deixar. E Abraão saiu com um chamado de ser pai de muitas nações, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Abraão era portador de uma missão especial, uma missão que perdura até hoje. As 3 grandes religiões que se pegam são as religiões abraâmicas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Que confusão que virou aquilo no final. Essa foi a importância histórica deste ser humano chamado Abraão. Mas importante, enquanto Abraão era portador de um chamado, ele continuou sendo o quê? Um grande comerciante. O cara saiu com aquele bando de ovelha. Andar com um monte de ovelha é que nem andar com um monte de BMW, assim. Né? Porque na época a ovelha era sinônimo de quantidade de rebanho, era sinônimo de propriedade, de patrimônio. Deus não mandou deixar o patrimônio, então ele saiu com o patrimônio. Né? Levou os empregados. Ele não pensa que Abraão andava com o jumentinho dele. Abraão muito provavelmente era carregado. Né? Anda aí, molecada. Me traz água, abana aqui. O cara tinha grana. Ele era um homem rico, e continuou sendo um homem rico, e ficou ainda mais rico, e ao mesmo tempo ele era portador de um chamado grandioso de Deus. Deus não tirou a vocação comercial dele, e dele aparentemente também não trabalhava por dinheiro, mas você pode exercer o chamado de Deus, e ao mesmo tempo a vocação que o próprio Deus te deu. Se você é empresário, leia a história de Abraão, e você vai ver a história de um homem temente a Deus, obediente, e que continuou sendo um grande homem de negócios, um grande comerciante, ao mesmo tempo portador de uma missão, de um chamado de Deus. Os outros 2, que são os 2 meus, eu vou dizer preferidos, né? Embora eu frequentei uma igreja que dizia: você não pode gostar mais de alguém da Bíblia e não gostar de mais não sei quem. Você não pode gostar mais de um livro da Bíblia e não pode gostar do outro. Deixa para lá. Eu gosto de José e Daniel. E José e Daniel têm algumas características em comuns, e com isso eu quero finalizar essa parte. Características comuns. Tá? Primeiro, tanto José quanto Daniel, e depois se você quiser saber a história, Daniel tem um livro da Bíblia que se chama Daniel, fácil de você achar. E a história de José está no livro de Êxodo, que é o 2º livro do Antigo Testamento. Também não é difícil você achar. José e Daniel, ambos serviram aos maiores impérios da sua época. José foi primeiro-ministro do Egito. O Egito foi um dos maiores impérios da história. E José foi o primeiro-ministro deste império. Daniel serviu a um imperador babilônico e 2 imperadores persas. A Pérsia foi o maior império da história da humanidade em termos de extensão geográfica. Chegava do que hoje é o Oriente Médio até a Índia.
E Daniel foi board member, ele foi conselheiro de 2 imperadores persas. Quais são os impérios que regem hoje a humanidade? São as grandes corporações. Se você trabalha numa grande corporação ou numa empresa que presta serviço a uma grande corporação, e se Deus está te colocando em posições de influência, saiba que Deus está dando continuidade a um plano que ele já teve desde a época de José e de Daniel. Deus coloca os seus filhos, os seus homens e suas mulheres, lembrando de Esther, que é outro livro lindo. Esther foi esposa de Xerxes. Sabe esse cara que tem do 300? Xerxes? Então, Esther foi uma das esposas. O túmulo de Esther está no Irã. Coisa maravilhosa, você visitar o túmulo da nossa irmã Esther ali. O túmulo de José está em Siquém. José foi enterrado como se fosse um faraó. O corpo foi levado de volta para Siquém, que era onde ele queria. Se você está, e se por acaso vocês que são jovens começarem a trabalhar em grandes corporações, saibam que Deus pode estar querendo dar continuidade ao que ele já fez há séculos atrás, através da vida dessas 2 pessoas, José, Daniel e Esther. E Deus coloca você lá porque ele tem um propósito de ser manifestado, de que o grande líder desses impérios, que são os CEOs, os presidentes dos conselhos, os diretores, os vice-presidentes, saibam que existe um Deus na vida deste homem ou desta mulher. Que eles olhem para você e falam, você é diferente. Você é diferente. Você não é perfeito, mas eu vejo algo em você que te destaca dos demais. Teus resultados são bons. O teu caráter é bom. E há algo diferente em você. Deus não quer tirar você dos grandes impérios. Deus quer manter você lá. Se você algum dia ouviu essa história, sai do teu emprego e vai para não sei aonde, abre mão do teu emprego, eu quero te dizer o contrário. Fique aonde você está. Cresça aonde você está, mas não cresça a qualquer custo. Cresça com base nos 3 princípios que eu acabei de trazer para você. Seja diligente naquilo que você faz. E o teu superior, algo de comum que aconteceu com José e Daniel, é que os superiores deles reconheceram que esses caras eram diferentes. Havia um Deus na vida deles. E eu quero dizer para vocês que essa é uma das minhas maiores ambições. Que os meus superiores vejam, através da minha vida, que existe um Deus que os ama. Eu tento fazer isso de algumas formas e depois, se alguém quiser saber, eu posso dar alguns exemplos de como que eu tento fazer isso no meu dia a dia. Era isso. Antes de ir para as perguntas, eu queria orar com vocês. Jesus, eu realmente te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Igreja Batista do Conde. Não é coincidência que nós estamos aqui. Não estamos aqui porque tínhamos agenda disponível. Não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui porque é da tua vontade. Eu e os nossos irmãos ouvirmos a tua mensagem para nós. Em teu nome que nós oramos. Amém. Então vamos para as perguntas agora. Pergunta fácil, tá? Não faz pergunta difícil, não. A gente está meio longe aqui, né, pastor? Se a gente fosse com a poltrona um pouquinho mais pertinho assim. Podemos chegar mais perto ou não? Sim. O pessoal técnico aí me disse se pode. A gente arrasta aqui para perto, assim, ó. Aí depois eles se preocupam com luz e outras coisas aí. Gente, muito boa noite. Meu nome é Daniel. Obrigado, Paulo. Eu estava aqui escrevendo furiosamente enquanto o Carlos... Que medo, esse furiosamente me deu medo. Tanto na quantidade como no conteúdo. Carlos, acho que tem muita coisa que fica na nossa mente. Eu vou te fazer 2 ou 3 perguntas, enquanto isso vocês já vão pensando aí. Daqui a pouco a gente vai pedir, se vocês já têm algumas perguntas, podem mandar para o Twitter, quem tem facilidade com isso. Senão daqui a pouco o pessoal levanta a mão aí, Guilherme, você nos ajuda com o microfone, tá? Várias coisas me chamaram a atenção, Carlos, daquilo que você falou. Eu quero colocar 2 aqui como que ficaram assim para mim, que eu acho que talvez algumas pessoas estejam pensando. Tanto na tradição dos portugueses, os portugueses tinham uma frase que o ócio é o melhor negócio.
Eu tenho descendência portuguesa. Eu achei Daniel, que tinha alguma coisa de português, Nomoto. Não, assim. eu tenho um DNA forte português. Eu imaginei. Vinho português, então. Mas a ideia de muita gente é aquela: meu negócio é ganhar dinheiro e chegar no ponto que eu não preciso fazer mais nada. Você parece que fala de trabalho de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo, você fala de trabalho como uma coisa boa. Mas se a gente começar a fazer uma pergunta por aí, quantos preferem estar de férias, quantos preferem estar trabalhando, eu desconfio que a gente vai chegar num outro resultado. E junto com isso, na tradição cristã, vem aquela ideia de trabalho como castigo. Vocês não se comportaram, agora vão ter que trabalhar. Fala um pouquinho disso, como é que você vê essas coisas aí? Poderia ser uma mais fácil para começar, né, Daniel? Mas tudo bem. Primeiro, como é que eu vejo e como eu vejo na Bíblia. Sim. Eu não saí de São Paulo até aqui para falar... Tem que sair de São Paulo até aqui para falar da minha Bíblia. Como é que eu vejo isso? Primeiro, em relação à coisa do trabalho, que a maioria, se for perguntar, trabalha para tirar férias. Né? A gente trabalha o ano inteiro para tirar férias. Né? Contagem regressiva. Exatamente. O que não é errado você tirar férias, é muito gostoso. Eu, com a família também, a gente tenta fazer umas férias bem bacanas. Né? Mas como que eu comecei a lidar com isso, Daniel? Às vezes, eu vi que teve um ano, recentemente, eu estava meio assim com o meu trabalho, se eu fico ou se eu saio, o que eu faço? E aí eu passei um ano falando com pessoas especializadas em carreira, em coach. Esses caras cobram caro pra caramba, você fica uma hora com o cara cobra uma grana. Mas valeu o investimento. Passei um ano. No dia 31 de dezembro daquele ano, eu fiz uma reflexão sobre todo mundo que eu conversei. Eu falei assim, eu sou um idiota. Porque a mensagem central que eles me disseram, e não estou criticando eles, ok? Mas eles não podem colocar Jesus na conversa. Então eles só podem trazer uma resposta. Uma vez que você tirou Cristo da decisão, tira Cristo da decisão. Se você tirar Cristo das perguntas, desse tipo de coisa de trabalho, você só pode ter uma resposta, só uma, que é a única que eles me deram de formas diferentes. Você é responsável pelo teu futuro. Ele não pode te responder mais nada. Se você tirar Cristo da tua perspectiva de respostas, a única que você vai ter é: você é responsável pelo teu futuro. A tua carreira depende de você. Você só vai para frente se você trabalhar muito, investir no teu conhecimento, se você não investir, você não vai. Se você falar com o teu... Então, eu terminei o 31 de dezembro e falei assim, cara, não é possível que eu passei esse ano inteiro para ouvir isso. Não estou criticando essas pessoas, elas nem poderiam me dizer outra coisa. Falei, não, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou buscar as minhas respostas da minha Bíblia em oração. Você pode falar o que você quiser, que isso é brega, que isso é antiquado. Falei assim, eu vou buscar da forma mais ortodoxa possível. E se eu não conseguir algo satisfatório nisso, eu vou falar com as pessoas. E o que acontece, que eu vejo, Daniel, é que eu continuei trabalhando com a mesma coisa, mas a motivação mudou. O propósito do trabalho mudou, e não estou dizendo que todo dia a gente está feliz. Tem dia que eu chego muito chateado. Há 2 semanas atrás eu passei por uma situação horrível com uma pessoa que, por ela ser uma pessoa que disputa poder com todo mundo, ela achou que eu estava querendo tomar o lugar dela, porque ela faz isso com as pessoas. Então ela pensa que eu estou fazendo a mesma coisa que ela. Foi horrível. Eu passei mal, fiquei 2 dias acabado. Falei, como que essa pessoa pode pensar isso? Pode falar comigo desse jeito, reagir dessa forma? Então tem dia que é um perrengue. Mas quando a gente olha um ano inteiro, eu vejo, se eu olhar para isso, eu vou me desanimar. Mas se eu olhar que eu tenho a oportunidade de onde eu estou, de poder mostrar quem é, assim como José e Daniel, mostrar quem é Deus no meio de tudo isso, talvez seja essa a única forma, o único sentido que eu possa encontrar para o trabalho, além de tentar fazer com que seja algo prazeroso no dia a dia, de criar coisas, de estimular as pessoas. Então eu acho que tem essa coisa do ócio, não acho que é totalmente ruim, de Domênico de Masi e outros. Eu não acho que é totalmente ruim. O que eu acho que a abordagem é ruim é porque ela associa o trabalho a coisa ruim. E não é isso que eu vejo na Bíblia. Quando eu leio a minha Bíblia,
eu vejo que o trabalho é uma coisa originalmente boa. Né? E somos nós que damos um viés, uma interpretação distorcida nele. Né? E essa interpretação distorcida é dada pela nossa natureza de pecado. Porque a gente é individualista. Porque quando eu começo a pensar só em mim mesmo, eu começo a achar meu trabalho muito chato. Muito chato. Mas se eu conseguir ver algumas diferenças, eu começo a ver pessoas se interessando por conhecer a Bíblia, pessoas se interessando por conhecer mais a Cristo. Isso, as portas que se abrem em função disso, eu acho que isso muda. Segundo, em relação ao trabalho, que é a coisa do castigo, né, tudo mais. Honestamente, eu não fui muito a fundo para entender isso. A minha visão é que, antes de o trabalho ser um castigo, que eu não tenho uma resposta precisa, eu vejo um Deus que trabalhou para construir o mundo. Ele não precisava ter feito isso. Deus podia ter ficado na dele. Mas ele decidiu criar algo. Né? E isso, para mim, é muito mais forte. Né? Então, não vejo um trabalho como um castigo de Deus. Você vai sofrer agora. Deus não criou o mundo por sofrimento. Deus criou o mundo porque Ele quis. Né? Então, eu não vejo esse conflito. Mas a vida não é fácil. Não significa que todo dia a gente está feliz, está motivado. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Mas quando a gente começa a ver algumas pessoas se interessando por Cristo, por verem a sua vida, eu acho, para mim pelo menos, uau, esse é um dia que acaba um dia bom. Deixa eu pegar uma carona nisso que tu disseste sobre motivação. Porque a maioria de nós, eu vejo muita gente jovem aqui, eu quero entrar numa carreira que me dê um ganho mínimo, e o mínimo é o máximo, né? Nós queremos quanto mais, melhor. E dá uma série de armadilhas nisso, assim por diante. Mas você parece falar de trabalho como minha grande motivação, apesar de ser o próprio trabalho, esse lado criativo que me parece que reflete, nesse aspecto a gente é meio filho do Pai, né? Deus é criador, eu também acho motivação na criação. Mas muitas vezes o meu trabalho não me permite criação, ou criatividade, como tu disseste também. Você me parece que fala que por trás do trabalho existe uma motivação maior, que é esse trabalho para Deus. É isso mesmo? Como é que você... A grande pergunta talvez seja assim, como é que eu lido com o fato que eu estou num trabalho, que eu não gosto do que eu ganho, que eu não tenho espaço para crescer aparentemente? Como é que eu lido com um trabalho chato? Eu acho que é o seguinte, você tem que sair. Sai de onde você está trabalhando, você não é obrigado a ficar onde você está. Você não é obrigado. Mas eu acho que antes de sair, você tem que ver se quem tem que mudar é você, não o trabalho. Porque é muito fácil dar uma de Caim. Né? A culpa é do Abel. Né? A culpa sempre é do outro. Eu acho que tem duas reflexões antes de você sair de um lugar. A primeira reflexão é se você tem que mudar. Certa vez, recentemente, falei com uma pessoa que reclamava do chefe. Eu falei, olha, vou dizer uma coisa para você sinceramente. O teu chefe não vai mudar. 2, e não é você que vai mudar teu chefe. Portanto, ou você aprende a lidar com ele, ou sai de onde você está, porque ele não vai mudar. E você não vai mudar ele. Então sai, vai embora. Não precisa ficar. Né? Mas você tem que fazer uma escolha. E essa pessoa virou e falou, então vou fazer uma escolha. Né? Eu vou aprender a lidar com o meu chefe então. Eu falei, então, o que acontece? Dei umas dicas. Né? A pessoa aprendeu a lidar com o chefe. Em menos de uma semana, estava feliz de volta. Puxa, mudou mesmo. Eu falei, então, teu chefe não mudou. Quem mudou foi você. Porque ele não vai mudar. Então, se você trabalha com uma pessoa que é um porre, o cara é um boçal, ou mulher, tanto faz. Cara, tem duas coisas. Ou você aprende a trabalhar com essa pessoa, número 1. Ou número 2, você sai daí. Não é pecado você sair daí. É pecado você sair daí e continuar jogando a culpa nos outros, achando que o outro tem que mudar e você não muda nada porque você é perfeito. Porque você é bom, porque você é boa, o teu chefe é que é burro, você que é inteligente. Se você continuar pensando assim, você vai pular de lugar em lugar e nunca vai estar feliz. Eu acho que está errado mudar sem esta reflexão. E segundo,
Também não acho que você vai ser feliz mudando porque a sua fonte de motivação está distorcida. Eu quero dizer o seguinte, teve uma época, Daniel, que eu falando com um presidente de uma grande empresa aqui no Brasil, que é cristão, e ele, hoje em dia é difícil dizer cristão, né? Ele pelo menos vai na igreja, se é cristão só Deus sabe. Nem eu sei se eu sou cristão ou não é. Ele falou, falando sobre motivação ou não, ele falou assim, olha, acho que se você não está motivado, você tem que sair. Né? Pessoas desmotivadas não produzem, é verdade. Né? Tem uma certa verdade nisso. Mas como cristãos agora, além dessa coisa de eu que tenho que mudar, como cristãos, a gente deveria sempre refletir as nossas decisões na perspectiva de Deus na minha vida. O que eu quero dizer é, Deus, eu não estou feliz onde eu estou. Está ruim. Né? Estou tentando mudar. Né? E quero mudar algumas coisas minhas, mas não está dando certo. Né? Eu deveria ir para outro lugar ou não? Me ajuda, Deus. Situações de desmotivação, Daniel, para mim são oportunidades de você estreitar o seu relacionamento com Deus, ainda que você saia, ou ainda que você fique. Mas a gente tenta resolver as coisas muito para nos satisfazer, e nisso, que não está essencialmente errado, mas nessa ânsia, nós não transformamos oportunidades como a desmotivação, como oportunidades de eu me relacionar mais perto de Deus, de eu parar para orar, de eu refletir, Deus, eu devo sair mesmo, o que eu preciso mudar? Me ajuda. Né? Daniel não teve a oportunidade de escolher para quem trabalhar. Então ele só tinha uma alternativa, se eu não posso escolher o que trabalhar, eu posso escolher para quem trabalhar. E ele escolheu trabalhar não para os imperadores babilônicos, em sequência os persas, né? Mas ele escolheu trabalhar para o Deus dele. E aí, Daniel, como encontrar motivação quando você não tem a possibilidade de escolher o que fazer? Né? Daniel não tinha a possibilidade de escolher o que fazer. Ele só podia trabalhar. Daniel era um escravo de luxo. Ele era bacana, estava bem posicionado, mas ele era um escravo. Prova disso é que o nome dele foi mudado. Né? De Daniel para Beltesazar. Por Nabucodonosor, que era o imperador babilônico. Em seguida vieram os imperadores persas. A prova de que ele era um escravo. Ele não podia ter um nome. Mexeram no nome dele. Até aí tudo bem. Né? Mas quando resolveram mexer na fé dele, aí ele não negocia. Então outro ponto que tem da desmotivação tem coisas que você pode até negociar. Que eu chamo do limite de negociação de Daniel. Você quer mudar meu nome? Você muda. Você quer me colocar nesse programa de trainee de 3 anos aqui? Pode me colocar. Né? Mas se você falar para mudar o meu Deus e falar que você é Deus, isso eu não vou mudar. Deixa eu aproveitar mais uma vez, pegar um outro gancho. Tem muita coisa interessante que está gerando mais perguntas para mim, eu imagino que para todo mundo, mas aqui eu estou com mais... Então, já vão preparando, vou fazer a última aqui por enquanto, tá? Eu tenho mais aqui. Tu disseste o limite de negociação. Estando no Brasil, com todo o índice de corrupção, negociatas, malandragem, etc., que parece uma coisa endêmica na nossa cultura, como é que a gente lida como cristão, mantendo uma ética de negócios, mas sendo fiel à empresa, mas sendo fiel a Deus? O quanto que eu tenho que negociar? Que espaço que eu tenho para trabalhar dentro disso e falar, bom, foi o patrão que mandou, eu não tenho culpa nenhuma. Foi ele que disse, estou apenas cumprindo ordens. Estou apenas cumprindo ordens. Tá. Como é que você vê essa questão de lidar com momentos em que eu não concordo, e não é mais do que preferência, não é que o chefe mandou pintar de azul, eu queria vermelho, mas inclui moral, inclui algo mais. Como é que a gente lida com isso? Tá. Só antes de você responder... Na sequência, gente, eu queria ouvir perguntas, senão a gente vai ficar aqui batendo papo o resto da noite, está ótimo, tá? Mas eu queria envolver vocês. Ótimo. Por favor. Ok. Daniel, primeiro, eu não vejo uma regra, mas algumas coisas a gente tem que ser muito firmes como Daniel. Tem coisas que a gente não faz, eu vou dar alguns exemplos.
Certa vez queriam aprovar uma mala direta, coisa boba. Mala direta, essas cartas de propaganda que manda, né? E numa das empresas que eu trabalhei em 9 empresas até hoje. E numa das empresas tinha uma mala direta que dizia o seguinte: olha, você pode usar o serviço de courrier, que é motoboy. Em São Paulo tem muito motoboy, né? Você pode usar o serviço de motoboy, né, grátis. E embaixo, a primeira chamada. A segunda será cobrado R$13,99, alguma coisa assim. Chegou para provar, você olha aquilo e você fala assim: eu não vou aprovar isso. Fala, por quê? Porque a gente está enganando o cliente. Não é grátis. A primeira chamada é grátis. Depois ele paga não sei quanto. Por que vocês do marketing... Tem alguém de marketing aqui? Levanta a mão, galera do marketing. Comunicação, publicidade. Sempre tem umzinho escondidinho ali, né? Então o que acontece? Né? Eu virei para a galera do marketing e falei assim: cara, não está errado. Você está induzindo o cliente ao erro. Ah, mas você sabe como é que é no moto? Isso é prática de mercado. Se é prática de mercado, se eu não sei, eu não aprovo. Aí um deles virou para mim: se você não aprovar, eu aprovo com fulano. Aprove com fulano. Na minha mesa não vai sair. Se você quiser aprovar com outro, você aprova. Eu não posso induzir o meu cliente ao erro. Eu não tomo esse tipo de decisão. Recentemente, aconteceu uma coisa que eu estou lembrando agora. Né? Era algo de orçamento. Linha de orçamento em empresa grande é uma loucura. Joga para um lado e você aprende a operar nesse sistema. Não de forma ilegal, mas assim... Você aprende a operar no sentido de, não pode gastar nessa linha, então pega dessa linha, joga nessa, a gente joga para outra e um abraço, empurra. Você não está fazendo nada de ilegal, ok? Mas você está operando com o sistema que criaram para tentar te pegar. O ser humano é assim. E nós cristãos, a gente não faz coisa errada, mas a gente tem que saber, né, exatamente o que estão fazendo. A gente não pode ser freirinha. Essa palavra não é boa. Não... A gente não pode ser ovelha, né? No meio de lobo. Então, você não pode, todo mundo, você tem que saber o que é errado e não fazer, mas você tem que saber o que é. E era uma coisa boba, como por exemplo, né, eu queria fazer um evento de final de ano com a minha equipe. Né? Eu não tinha orçamento para isso, porque é um orçamento de eventos, essas coisas. E aí uma pessoa do banco falou assim: não, motor, sabe o que todo mundo está fazendo? Eles pegam uma linha lá de um negócio que era outra coisa, e falam que são um evento, mas não é um evento de coisa, é um outro evento, é uma linha para outro tipo de evento, não é para funcionário, mas a galera está usando. Né? E veio uma pessoa falar para mim isso: está todo mundo fazendo. Né? Eu falei o seguinte: olha, nós não vamos fazer, final do ano passado, nós não vamos fazer. Mas não está errado no moto. Falou assim: eu sei que não está errado, mas se o meu vice-presidente me perguntar o que você fez com esse dinheiro, eu não usei para a finalidade que era. A finalidade daquele dinheiro é outra. Não é a finalidade para confraternização de final de ano. Eu não vou fazer. E eu paguei no meu bolso. Paguei no meu bolso a confraternização. Se eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Não vou. Então, acho que tem coisas que a gente tem que ser muito pragmático. A fé cristã é pragmática. A fé cristã não é relativista. Tem coisas que a gente não negocia. Isso é não faço. Qual o parâmetro de faço ou não faço? Se vai prejudicar alguém, vai levar alguém ao erro, não está sendo transparente, né? Não está sendo conforme o combinado, a gente não faz. Eu poderia até ter voltado para o meu... Pensei depois, eu podia ter falado com o meu superior, falar: olha, será que eu posso usar isso para cá? Aí também acho que depois que a gente toma a decisão, a gente aprende, né? Certo. E talvez esse ano eu faça isso, eu posso usar? Se ele me deixa... pode, não. Tranquilo. Eu poderia ter perguntado isso, mas na hora eu não pensei, honestamente, não pensei. Deixa eu perguntar assim, será que um dos princípios, então, eu sei que tem vários e eles se aplicam de maneiras muito diferentes em cada situação. Um dos princípios é verdade e mentira? Porque, de certa maneira, não há nada errado usar um outro item do orçamento, a não ser pelo fato que não é verdade. Então, há uma mentirinha branca. Mentira branca, Ou sei lá qual outro nome se dá para isso. Me parece que esse é um dos princípios. Você sabe uma coisa que eu vejo, Daniel, é o seguinte, uma coisa que nós, como cristãos, não precisa nem ser cristão, ok? Eu vou falar até independente das tuas convicções. Uma coisa que nós nunca podemos deixar abalar, tá, é a nossa reputação, a nossa credibilidade. As pessoas não podem desconfiar de que nós estamos tomando decisões que não são aquelas que foram combinadas. Nunca. Nunca.
Não pode ter brecha nesse sentido, não pode ter zona cinzenta. Né? Pode até ser que você às vezes acertou ou errou, e tenha certeza, a organização percebe quando você fez isso intencionalmente ou quando você realmente não se atentou para alguma coisa e tomou uma decisão errada, mas você não se atentou. Isso acontece. Mas também percebemos quando foi intencional. Né? Eu acho que esse é um outro ponto da história de verdade ou mentira, tem muito de credibilidade. E essa é uma coisa que, em especial, os cristãos, e quando você olha Esther, José e Daniel, eles tinham a credibilidade irrefutável. Podia falar que os caras eram uns doidos, mas eles não podiam falar que não eram pessoas confiáveis. Eram pessoas extremamente claras quanto aos seus valores e totalmente confiáveis, a ponto do faraó largar tudo na mão de José. E José, até o final da sua vida, né, foi extremamente... demonstrou confiança, ele tinha credibilidade, porque fazia as coisas direito. Tá bom. Gente, perguntas. O Gui está doido para passar esse microfone para alguém. Ali atrás já tem uma. Ó. Opa, já quebrou uma coisa, porque lá no banco eu fiz 3 eventos aqui em Porto Alegre e o gaúcho não fazia pergunta nenhuma. E quando eu faço evento em São Paulo e no Nordeste, a galera levanta a mão, fica o microfone rodando de um lado para o outro. Já está diferente, Tudo bem, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria saber, bem resumidamente, como é que foi na tua vida, como foi que tu chegou a esse cargo, bem resumidamente. E até mesmo tu comentou, né, que às vezes as pessoas desejam tirar ele dali para que eu possa subir, né? Então tem muito esse negócio da corrupção e tal. E também, se puder falar um pouquinho sobre como foi, talvez, provavelmente foi um esforço muito grande, né, para chegar a um cargo assim. E como é que foi, mais ou menos, para ter o equilíbrio entre a família, o trabalho, porque muitos empresários hoje abrem mão da sua família, abrem mão e gastam toda a sua vida, passam muito tempo na empresa, gastando sua vida nisso. Como é que foi isso, esse equilíbrio, talvez, da família, do trabalho? Enfim, legal, boa pergunta, obrigado. Seu nome mesmo é? Josué. Josué, ok. Josué, sua primeira pergunta, né? Honestamente, eu não sei como eu cheguei onde eu estou aqui, nem sei quanto tempo vai durar. Né? Para mim, foi o seguinte, acho que é um conjunto de fatores, tem coisas que estão nas nossas mãos, que é você se preparar, né? Não pode ficar com preguiça, então tem que estudar sim, né? Tem que buscar conhecimento, né? Acho que esse é o básico e todo mundo, e não é porque você é um filho de Deus que a coisa para você vai ser mais fácil. Então acho que tem essa coisa sim. Estudei, me dediquei, essa é uma parte. Mas muita gente também se estuda e dedica, né? E não sei o que acontece com elas. Honestamente, e digo isso diante de Deus com tranquilidade, eu sabia que poderia chegar um momento onde eu poderia chegar num cargo de alta confiança. Eu, de certa forma, queria isso, mas eu não sei o quanto que isso foi muito forte dentro das minhas ambições. Assim. Enquanto eu trabalhei, sempre em toda a minha vida, eu trabalhava e eu sempre tive outros projetos, né, andando juntos. Então, eu me dedicava sempre muito à organização, mas eu também conseguia dedicar para outras coisas. Então, os trabalhos que eu tinha de missionários, que a gente sempre foi envolvido, né, eu dirigi uma organização missionária britânica no Brasil durante 4 anos. Como executivo, do dia a dia, enquanto trabalhava no banco. Então, eu acho que, enfim, eu não sei te dizer o que eu fiz para chegar aqui exatamente. O que eu posso dizer é, não acertei sempre, não tratei bem as pessoas como eu deveria tratar, já fui muito rude, eu tenho a tendência de ser combativo, eu tenho a tendência muito de, se você me desafiar, de entrar de frente, embora possa não parecer. Eu sou uma pessoa muito combativa, né? Eu sou uma pessoa que tendo a ser vingativo em alguns momentos, mas não de forma agressiva, da pior forma que é derrubar politicamente as pessoas. Já fiz isso, me arrependi, isso não é bom. Conquistei o que eu queria e não me levou em lugar nenhum. E já era cristão. Não acho que foi bom. Acho que nos últimos anos, coincidentemente com a ascensão que teve da minha carreira, eu consegui entender também que há um propósito para estar onde eu estou. Eu poderia não chegar onde, na posição que eu estou, poderia estar como estava e estava bem,
Mas eu consegui também, junto com esse crescimento, veio um entendimento de por que eu estou onde estou, né? Isso foi muito bom. E o porquê estou onde estou, porque isso é vontade de Deus. Não sei, acho que não respondi muito bem a tua pergunta, mas eu também não sei o que eu fiz de muito estruturado para isso, para chegar a isso. A parte da família, eu acho que eu consigo equilibrar relativamente bem, Josué, né? Por exemplo, o Roger convidou para vir aqui, né? Aqui em Porto Alegre. Eu poderia ter vindo sozinho, né? Mas eu falei, não, eu vou levar minha família toda, porque é uma oportunidade de eu passar um fim de semana junto com eles, né? Então, passei a semana inteira, eu falei para o Daniel, lá em casa, né? Passei a semana inteira tocando aquela música em casa para as crianças, do Cleiton e Cledia, né? Vou para Porto Alegre. Sexta-feira eles, pai, para de cantar essa música, a gente odeia Porto Alegre. Não me fala mais dessa música, a gente não aguenta mais essa música, que vou para Porto Alegre, tchau, né? Aí acordamos de manhãzinha juntos, tomamos café, fomos para o aeroporto, andamos de avião juntos, chegamos aqui, almoçamos uma comida deliciosa, né? À tarde eles foram para a piscina que tem lá do lugar que a gente está. Depois fomos tomar um lanche, nós jantamos ali nas redondezas, né? Andamos ali em torno, ali onde a gente está hospedado, né? Viemos aqui, eu não sei onde eles estão, deve estar por aí, a gente vai voltar agora, né? Quem sabe, né, a gente faça ainda mais alguma coisa lá no hotel, tome um lanche, tome alguma coisa. Então, assim, Josué, tentar conciliar as coisas, né? Algumas atividades. Tento voltar cedo todos os dias, eu tento chegar em casa mais ou menos umas 7h30, 8 horas no máximo. Fica coisa para depois, então eu tento voltar, porque meus filhos dormem cedo, dormem mais ou menos umas 9 horas da noite, então eu tento voltar até esse horário para poder vê-los, né? No mínimo dizer para eles oi, conversar um pouquinho, todos os dias, e se sobrou coisa, aí eles dormem, né, 9h30 até 11 da noite limpando e-mail, né? Que seja, você fica em reunião o dia inteiro, limpar e-mail até 11 horas da noite, né? Mas pelo menos eu consegui voltar para casa para vê-los. Acho que eu consigo equilibrar relativamente bem essa história de família. Pesa um pouco quando são as viagens, que aí eu fico alguns dias sem vê-los, né? Mas eu não carrego esse peso. Até porque eu me reconheço como um pai que... Eu não sou o tipo de pai que fica o dia inteiro brincando com criança incessantemente. Tem pai que fica. Eu conheço gente que... Pais, Daniel, que o cara consegue ficar sábado e domingo o dia inteiro com os filhos. Falei, cara, eu não aguento isso. Eu não aguento. Né? Por último, em termos práticos, eu tento sábado não assumir nada de igreja, nada. Sábado é o dia que eu fico com as crianças e com minha esposa, né? E digo não. Né? E digo não. Falar, no monte, não sei o que da igreja, vai ter um encontro de não sei quem, você pode ir? Não. Por que não? Porque eu vou ficar em casa com a minha família. E as pessoas acham que você não vai fazer nada, né? Dá uma ideia assim. Eu falei, você quer compromisso mais importante do que isso, que ficar em casa com a família? Né? E para os pastores, vocês têm que, abre parênteses, vocês têm que preservar também o pastor, porque a gente incomoda demais, pastor não tem vida privada. E ele deveria, né? Eu acho, tomara que eu nunca seja pastor um dia, mas se por um acaso eu fosse e tivesse que ser pastor de uma igreja, eu ia deixar bem claro, vai ter um dia que não adianta você vir, pastor, quero falar com você, eu não vou falar com você. Esse dia eu vou ficar com a minha esposa e meus filhos, eu não vou falar com você. Encontrei você andando no parque então, porque aquele dia eu te falei que eu não ia falar com você. Aquele dia eu ia no parque com meus filhos. Então você não me enche, não me tenta falar comigo nesse dia, porque eu não vou falar com você. Eu posso falar com você antes, posso falar com você depois, mas nesse dia eu não vou falar. Né? Então, sábado eu tento dedicar muito para a minha família. De manhã, geralmente, sábado, eu ando de bicicleta com meu filho pequeno. Sábado, na hora do almoço, ou a gente sai para tomar um lanche, ou a gente faz alguma coisa. Sábado à tarde a gente fica em casa brincando. Né? E domingo de manhã a gente vai à igreja. Então, é assim que eu tenho tentado também. A gente precisa também, Josué, dar uma blindada na agenda para conseguir ter essa qualidade. A primeira parte eu não te respondi, mas a segunda eu espero que tenha te respondido. Mais uma pergunta, já está ali na mão. Boa noite, meu nome é Gabriel. Me identifiquei um pouco quando começou a comentar essa questão de orçamento, que eu trabalho no laboratório de pesquisa e com projetos, FINEP, órgãos fomentadores nacionais, a gente tem esse problema exatamente de ter que ter o jogo de cintura ou não, né, de tirar dinheiro daqui, botar para ali. E é difícil, às vezes, quando tu
tá submisso aí, de certa forma, né? A minha chefe comenta, não, pega diárias daqui para te pagar um equipamento. Então, é legal, assim, de ver como a gente precisa de uma posição firme, de certa forma, e não abrir mão, né, de princípios. E aí, só um comentário que eu ia fazer de como, às vezes, pode até, inclusive, fazer, entre aspas, inimigos, né? Fazendo isso. Tu vai no meio do trabalho, às vezes, encontrar inimizades por questão de tu fincar teus princípios. Mas a minha pergunta é em relação a um evangelismo mais aberto, de como é que tu pondera esse teu trabalho. Tu comentou muito a questão de as pessoas reconhecerem em ti, através da maneira como tu trabalha, da tua excelência, ver algo em ti diferente. Imagino eu que deve chegar um ponto onde tu realmente fala do evangelho de fato. Como é que tu balança, como é que tu faz esse balanço? Assim? Porque eu também não quero ser um cara chato que no dia a dia, todo dia, lembra que Jesus te ama. Te lembra? Te falei ontem, Jesus te ama. Jesus te ama, cara, não fala isso não. Então, não ser o cara que vai ficar assim, mas em algum momento deixar claro o que faz diferença na minha vida, através do meu testemunho e tal. Como é que tu faz esse tipo de trabalho? Legal, gostei da tua pergunta. Eu vou te dar alguns exemplos como que eu faço isso. Nada de Jesus te ama, cara, adesivinho. Isso aí é muito, muito brega, cara. Não faz isso não. Não sei se aqui no Sul fala brega, cara. É cafona. A gente tá semana de São Paulo Fashion Week, né, cara? Tem que ser chique, né? Como que eu faço? Vou dar 4 exemplos para vocês que eu acho muito legal, né? Primeiro, primeiro o básico, tá? Se você não está entregando o resultado, não está bem visto em resultado, você não tem credibilidade para falar. Não estou dizendo que está certo ou está errado, é a linguagem corporativa dos negócios. Você é um cara que é mal avaliado, você é um cara que é visto como um cara loser, não está trazendo resultado, cara, seu testemunho não vai ter efeito, ok? Infelizmente, não estou dizendo que é o certo, mas infelizmente não vai ter eco, tá? Então acho que uma coisa importante é ser um bom funcionário, se dedicar, ok? Legal. Bom, alguns exemplos da minha vida. Teve um dia que eu estava em casa orando e por algum motivo me veio o vice-presidente de marketing de uma empresa que eu trabalhei, que era um cara... O pessoal de marketing, você vê que eu tenho uma certa raiva deles, assim, né? E era um vice-presidente de marketing que foi o meu chefe em outra empresa, mas ele não era mais o meu chefe era outro. E me veio muito ele na cabeça, eu falei, eu lembro bem, eu estava orando na sala da minha casa, eu falei, amanhã eu vou falar com ele. Eu cheguei a queima-roupa, entrei na sala dele e falei assim, eu preciso falar com você. Entra aí, né, tal. Falei assim, olha, ontem eu estava na minha casa, né, fazendo minhas orações. Eu não falei que oração, que ele podia pensar que eu sou um budista, né, com todo respeito aos budistas, né, que aliás tem algumas filosofias muito boas dentro do budismo que não trazem a salvação, não perdoam o pecado, mas que eu acho que a gente deveria refletir um pouco mais. E eu falei nas minhas orações, me lembrei muito de você. E sabe o que eu quero te dizer? Você já lembra da história de quando Jesus multiplicou os pães? Aí o cara, lembro, foi fechando a porta da sala assim, porque tipo, o que vai dar aqui, né? E ele, lembro, como diz os paulistas, né? Tipo, Jesus, né? Tinha uma galera ali, Jesus multiplicou os pães ali depois de um evento, né? Teve ali uma palestra, não sei lá o quê, e ele multiplicou os pães, né? Do menininho que estava lá com uns peixinhos. E você, na sua posição, você é um multiplicador de pães, porque você tem a comunicação na tua mão, as mensagens, então você pode multiplicar os pães, você pode comunicar coisas boas. Você pode fazer com que a comunicação da nossa empresa, né, transmita boas mensagens. Né? Quando eu comecei a falar isso, ele começou a mexer no lixo. Eu falei, agora eu que fiquei com medo, né, cara? Ele falou, Nomoto, olha só, eu acabei de escrever o esboço do discurso do presidente, né, que vai ter um evento. Ele tinha rasgado o esboço. Ele juntou tudo de novo o papel assim. Dá uma lida aqui, vê se a gente está conseguindo levar a mensagem que você está falando. Muito legal! Como que fala aqui? Trilegal. Né? Trilegal, não é? Legal. Chegou todo alfaceiro. Né? Então, que legal. Né? Foi uma oportunidade que eu tive de estar com ele. A outra foi com o presidente de uma empresa que eu trabalhei. E aqui eu não estou falando dos nomes porque não é um motivo. Né? E é uma pessoa que, uma vez... ele é uma pessoa de Deus, ele só não sabe que é de Deus. Né? E
eu voltei de uma viagem, comprei um livro para ele, do Desmond Tutu. Vocês sabem quem é Desmond Tutu, o prêmio Nobel, né? Esses caras não adianta dar o livro do Billy Graham, eles não sabem quem é esses caras, né? Você tem que dar um livro de um cara que que ele conhece. E Desmond Tutu, certamente, um homem nesse nível conhece, né? E o livro em inglês chama God Has a Dream, Deus tem um sonho, que é uma paráfrase a Martin Luther King. E eu peguei o livro. Quando você der um livro para o teu chefe, você tem que dar marcado já o que ele tem que ler. Ele não lê o livro inteiro, ok? Então, você vai dar um livro para ele, você dá marcado a página, ó, lê esta página, esta e esta. E não marca muitas páginas, marque poucas. Entendeu? Aí eu marquei direitinho, escrevi uma dedicatória, né? Falei para ele, né? Fulano, meu chefe. Esse é um livro muito legal, que fala da perspectiva de Deus sobre o homem, mas da perspectiva do homem sobre Deus, né? Espero que você goste. Dei o livro para ele. Ele não me responde. Fala assim, Nomoto, adorei o livro, meu livro de cabeceira. Super legal. Né? Você não sabe se livro de cabeceira ou não. Cara, não importa. Não é problema meu mais. Mas o fato de ele responder com tanta espontaneidade, né, foi uma forma também de começar a acessá-lo. Um terceiro exemplo foi de uma amiga. Quando a gente almoçou, eu te contei esse exemplo do happy hour. Eu posso dar os detalhes que são meio sórdidos, pode escandalizar. Assim, acho que não. Você está falando que sim. A gente saiu para vocês viram que eu gosto de happy hour, né? Então assim, a gente saiu lá depois do trabalho, a gente foi para a galera, tinha acabado um projeto enorme. Falei, então vamos comemorar. Né? E a gente foi para um bar, e todos eles estavam bebendo, eu não. Né? E a galera mandando cerveja, né? E eu também tomei um pouquinho, não tão pouquinho. Aliás, talvez um pouquinho além do limite. Né? Mas enfim, a gente foi lá e estava todo mundo lá feliz, né? Celebrando, que legal, né? E aí eu voltei para o prédio que eu trabalhava. E em vez de ir para o subsolo, onde ficava o meu veículo, eu apertei para subir para o andar que eu trabalhava. Isso eram 9h da noite. E quando eu entrei no andar, eu vi uma colega minha lá no fundo trabalhando nesse horário. Eu fui em direção dela, não tinha mais ninguém no andar. Falei, olha, como é que você está? Sentei na frente dela. Ela, nossa, eu estou com um monte de papel, né? Amanhã eu vou entrevistar essa pessoa, o que você acha? E eu sabia da história dela, né? Ela havia se separado da pessoa que ela vivia junto, e um parente muito querido dela tinha falecido. E eu virei para ela e falei, olha, posso fazer uma coisa? Isso não vai te fazer mal. Posso orar por você? E pedir que Jesus cuide de você nesse momento tão delicado que você está passando, não vai te fazer mal, e se você não quiser, eu não faço isso. Né? Não tinha ninguém por perto, porque eu não podia expô-la. Né? E dei para ela a opção. Ela falou assim, eu estou precisando disso. E eu orei por ela lá mesmo. Né? Pedi que Jesus abençoasse. Depois de alguns meses ela me passou a perna. Descaradamente. Né? Não em termos de promoção, né? Mas era uma outra coisa que estava acontecendo na organização, né? E não que ela foi promovida, não era nada disso, mas era uma outra coisa que ela passou a perna na cara dura, assim. Né? Faz parte, Gabriel. Né? E a quarta e última, que é a mais recente e é legal. Eu tenho um grupo de estudo bíblico. Né? É um grupo que encontro uma vez por mês. A maioria não é cristã. E todos são altos executivos ou empresários muito grandes aqui do Brasil, de empresas que a gente conhece, inclusive. E eu conversando com um amigo meu, no ano passado, finalzinho, colega do banco, e conversa, né, almoço e tal, e ele mas entrou esse tema de escola de filhos. E aí, Josué, é legal que a gente tem que estar sensível. Onde seus filhos estudam? Perguntei para ele, né? Meus filhos estudam num colégio Santo Américo, que lá em São Paulo é um colégio bem conceituado. É um colégio católico. Falei, o Santo Américo? É um colégio que... Por que você colocou eles no Santo Américo? Falei, né, porque eu acho que é importante que meus filhos tenham valores cristãos. É um colégio católico, é importante ter valores cristãos. Bingo! Ele deu a chamada. Valores cristãos, então se você põe seu filho valores cristãos, pá! O que você acha de vir estudar a Bíblia comigo, uma vez por mês, no meu grupo de estudo? Que grupo de estudo? A gente estuda a Bíblia. A gente toma vinho, janta, e eu dou um estudo bíblico. Né? Esse ano nós estamos estudando os personagens do Antigo Testamento. O que você acha? Eu quero sim.
Mas aí fica aquela coisa de brasileiro, né? Eu vou sim, me liga que eu vou. Aquela coisa de brasileiro e não vai, né? E ele apareceu e não perde um. Vem todos junto com a esposa, né? Então eu acho que assim, Josué, tentei te dar exemplos práticos, né, e diferentes, de que a gente tem que estar atento às oportunidades. As oportunidades aparecem. E elas sempre é no nível individual. E é muito mais trazer para você do que trazer para a igreja. E eu vou ter que dizer isso, comentei com o Daniel até, e falo um pouco com a bênção dele, que é muito mais levar para a sua casa, é muito trazer para a sua vida, para o teu relacionamento, e não terceirizar isso, vamos na igreja. Você falar aí na igreja, as pessoas não estão indo na igreja. Eu sou uma pessoa igrejeira. Igreja para mim é propósito de Deus. Eu tenho o privilégio de ver formatos de igreja em diversas partes do mundo. Eu vejo diversos formatos. Eu sou um cara que é comprado com igreja, mas as pessoas não vêm à igreja. Elas vêm a você. Então, portanto, se você quer uma forma de começar a falar no teu trabalho, você tem que começar a fazer estudo bíblico na tua casa, você mesmo, que é o método mais ortodoxo de trazer as pessoas para Jesus Cristo. Amém. Não é levar para a igreja, é levar para a tua casa. Tem algo mais ortodoxo do que isso, algo mais roots, né? mais bíblico, primitivo, sim, que a gente pode dizer, não primitivo do mas primitivo da igreja primitiva, né? Sim. Traz para a sua casa. Talvez ele vá na igreja um dia, talvez não. Mas traz para você, não traz para o pastor. E por favor, Daniel, não é pejorativo. Eu queria que esse cara fosse para Jesus. Pastor, você não quer falar com ele? Fala você. Pastor, você não quer ensinar a Bíblia para ele? Ensina você. Por que você não ensina? Porque você é o pastor. Bonitão, acabamos de ver 3 princípios aqui, vimos tudo isso e ainda vai... Não dá. Depois de hoje à noite não dá, né, pastor? Depois de hoje à noite Nunca mais. A galera tem que começar a pedalar. Vocês têm que começar a pedalar. Começa você, não tem nada de pastor, do presbítero, não sei se é presbítero que tem aqui, o que é? Você tem que começar a trazer as pessoas para você. Ele vai ver Jesus na sua vida, não na vida do teu pastor, não na vida do teu líder de grupo pequeno, é na sua vida. Para com essa coisa de Caim, de ficar jogando a culpa para os outros. Você tem que assumir sua posição como cristão. E a consequência disso são 2. Quando você começar a levar Cristo a sério, a sua vida não vai ficar, em termos profissionais, a mesma coisa. Ou você vai ser mandado embora, sumariamente, porque você não faz parte daquele meio, ou as pessoas vão começar a te olhar diferente e te valorizar. Mas não vai ser a mesma coisa. Não estou dizendo ser promovido, aumentar salário, não é isso. Mas as pessoas vão começar a respeitar você de um jeito diferente. Tem algumas coisas importantes que nós estávamos conversando, e uma delas é justamente esse alcance que pessoas têm e que o assim chamado profissional da fé, pastor, quem quer que seja, não tem. Então Deus colocou o cristão num lugar onde eu, para chegar, preciso de convite, bater na porta, e a pessoa já está lá dentro. Mais uma pergunta, gente, talvez tenha que ser a última, porque o horário está correndo aqui. Já temos alguém aqui? Boa noite, meu nome é Rui, eu sou do Morro Santana. Seu Carlos, eu já sou aposentado, e ainda trabalho, tenho 3 atividades. E num culto o pastor pregou sobre um dia obrigatório de descanso, que não se deve fazer nada, que deve se guardar. Então eu fiquei me perguntando, houve um impasse, e eu me pergunto até hoje assim, quando trabalhar é pecado? Porque o trabalho para mim é prazer. Se eu pudesse, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Não há como eu parar de trabalhar. Então, a minha dúvida é, quando o trabalho, ele se faz necessário parar? O homem, ele não pode trabalhar? Essa é a minha dúvida. Tá. Como que eu interpreto tudo isso? Se você gosta do que você faz, você não quer parar de trabalhar, e é prazeroso, você é o homem mais feliz de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, não é? Porque você gosta, né? Então continue fazendo, né? Não tem essa história do descanso, é assim, o descanso não é errado. Eu acho que é errado você colocar o descanso comparando que o trabalho é ruim. Aí eu acho ruim, né? Mas o trabalho é ruim, então para um dia para parar de pensar no trabalho que ele é ruim.
Essa lógica eu acho que não é adequada. Né? 2, óbvio que trabalhar, e não esquecer da família, que é a pergunta do Josué, né? Do cuidado com a sua esposa, tem que dar tempo. Às vezes a gente se envolve com a coisa, né? E deixa as coisas... Tá rindo, ó. Tá bom. Então, e às vezes você se envolve com a coisa assim, não precisa ser assim, né? Não é necessário. Então não pode deixar de descuidar desse outro lado. Eu acho que toda vez que você coloca a palavra de Deus nessas coisas assim, faça ou não faça, tem que não tem que, corre o risco de ser algo muito legalista. Não acho que tem que ir para o outro oposto, que é o lado liberalista, liberal demais, que é faz se quiser. Também não é assim. Né? Mas deve ter uma terceira via aí. Né? Então, eu te diria que se você gosta do que você faz, trabalhe 7 dias, mas não descuide das coisas importantes também, né? Que é a família. Né? Se você não tem necessidade de descansar, tua saúde está boa, você gosta do que você faz, né? E sem dúvida você descansa no sentido de... Você descansa. Você pode não perceber, mas em algum momento do dia você está dando uma paradinha. Mas você gosta do que você faz. Né? Se você gosta do que você faz, continue fazendo. Né? Com cuidado de não descuidar de algumas coisas, mas não carregue consciência pesada, porque você está se dedicando numa coisa que você gosta tanto, que você vê a presença de Deus, você vê os resultados bons. Né? Os resultados estão sendo bons. Né? Não se prenda a isso. Eu e minha esposa, nós somos membros de uma igreja, uma época, cara, era uma igreja de loser. Todo mundo lá era loser, todo mundo lá era perdedor. Por quê? Porque era uma mensagem que tinha lá, era uma mensagem de perdedor. Né? Era uma mensagem bem focada assim, não, né? O mundo é do diabo. Eu já sei que o mundo é do diabo, mas o que eu faço com o mundo do diabo se eu trabalho lá? Né? Não, porque esses especuladores, gostavam muito de usar essa palavra, esses especuladores, né? Esse sistema, mas o dízimo daquela igreja vinha desse sistema. Então, se o mundo é do diabo, o dinheiro que sustentava aquela igreja é do diabo. O que acontece? Passa no gasofilácio agora, o negócio fica santo. Né? Então, assim, não adiantava, isso não ajuda. Né? E eles falavam só do descanso, não descanso. Cara, se você gosta do que você faz, né, segue em frente. Com cuidado, óbvio, com os cuidados. E lembrando que o descanso de Deus no 7º dia, né, não é tanto o conceito de descanso que a gente tem de Deus deitou numa rede e ficou ali. Né? É muito mais de conclusão. Deus concluiu. Até porque Deus não se cansa. Deus não se cansa, Deus é poderoso. Por que ele precisa descansar se ele não se cansa? Né? O sentido é muito mais, Deus concluiu o trabalho no 7º dia, né? E santificou. Ele quis marcar que tudo estava pronto, né? E disponível para a criação estava pronta. Né? Então não é tanto o sentido de temos que descansar, né? Não estou dizendo que é trabalhar que nem louco, mas você gosta do que você faz, Rui? Pau na máquina, cara. Pau na máquina. O que eu acho? Deixa eu falar uma última coisa aqui, e eu vou jogar mais uma pergunta. Eu sei que o pessoal talvez tenha mais perguntas por aí, mas eu vou passar na frente aqui, que é o seguinte: existe e eu cresci com isso, uma ideia de que, olha, domingo é o dia do descanso, só que para o crente domingo é o dia que ele mais trabalha, né? Que aí tem culto de manhã, escola dominical, almoço disso, reunião, volta para o ensaio do coral, tem o culto da noite, e ainda tem que ter comunhão com os irmãos, quer dizer, é trabalho. Como é que a gente equilibra, e eu vejo isso em muitos dos nossos jovens, começo de carreira, estudo, terminou a faculdade, tem o pós, depois tem aquele curso de especialização, idioma, isso, aquilo, já trabalha o dia inteiro, estuda de noite, aí chega no final de semana, tem um pastor maluco que fica querendo dar curso sábado inteiro, aí domingo, é louco, é coisa de doido. Como é que eu equilibro? Porque alguém comentou da tensão do trabalho e família, o Josué perguntou. Bom, é trabalho, é família e a igreja. Porque eu também não vou dizer, não, eu não tenho tempo para a igreja. Eu não vou dizer, eu não tenho tempo para a família. Ou então, eu não quero trabalhar, vou viver de renda porque eu não quero trabalhar.
Como é que a gente equilibra isso? Porque a demanda do mercado me parece o seguinte: faz faculdade, terminou a faculdade, faz a pós, terminou essa, faz mais uma. O mundo parece que, o sistema de trabalho parece que te devora 60 horas por semana, tranquilo. Tranquilo. Olha, pastor, acho que não existe uma fórmula. Eu posso falar como eu lido com isso. Durante toda a minha juventude, eu entreguei a vida a Cristo com 18 anos. Eu tenho ficha na FEBEM, para ter uma ideia. Eu era muito doido. Eu tinha um cabelo desse tamanho, até aí tudo bem, o problema não é o cabelo, mas eu tinha muita revolta. A maior cura que Jesus fez na minha vida não foi a cura das drogas, a maior cura foi da minha autoestima, que era muito baixa. Essa foi a maior cura de Jesus na minha vida. A maior transformação da minha vida foi saber que tinha alguém que me amava e que eu não precisava ficar implorando pela atenção das pessoas para ser aceito. Essa foi a minha cura. Durante toda a minha juventude, depois que eu decidi ser um discípulo de Cristo, que os crentes chamam de conversão, quando tomei essa decisão, eu nunca deixei de servir a igreja, nunca deixei de servir nos grupos de jovens. Depois casei, montei uma banda de música, a gente gravou CD, rodamos um monte de lugar tocando música cristã, e depois disso nos envolvemos com missões, aí tivemos filhos, foi com filho e tudo para campo missionário. Então, se a gente gosta do que está fazendo e consegue conciliar as coisas juntos, de fazer juntos, estamos gostando, eu sou da opinião, vá em frente. Não se coloque limites. Só esteja atento de que as pessoas importantes não estão ficando para trás. Acho que isso é importante. Você se meter no meio do trabalho, trabalhar horas, a gente sabe que isso é uma fuga para muita gente. É um escape porque você não está conseguindo um companheiro, uma companheira. Em especial, eu vejo que existe um caso nas mulheres. É preocupante o caso assim, que eu vejo algumas, em especial mulheres, no mundo profissional, que se envolvem de uma forma no trabalho e conscientemente do que estão abrindo mão. E depois, talvez tarde demais, tentem recuperar esse tempo, constituir uma família e elas não conseguem mais. E é muito cruel isso, muito cruel. Talvez seja mais difícil, e por favor, não entendo como uma afirmação machista, mas acho que fica mais difícil para as mulheres quando elas tomam esse tipo de decisão. Acho que tanto homens como mulheres nessa parte agora que eu vou falar, a gente tem que estar atento com isso. Podemos trabalhar, fazer as coisas que gostamos, mas sempre não deixando para trás e nem de lado as pessoas que são importantes. Isso a gente não pode. Eu não posso me envolver demais com a igreja, com 2 filhos pequenos ainda. Não posso. Quando eu não tinha filhos, eu e Celise, nós namoramos, nos conhecemos na igreja, fizemos muita coisa juntos, depois começamos a namorar, trabalhamos com os jovens, casamos virgens, incentivamos muitos jovens na santidade, no namoro, casamos, depois continuamos com os jovens, mas quando tivemos filhos, a vida mudou. E aí, Daniel, a gente tem que perceber essas coisas. Já não dá mais para ter o ritmo que a gente tinha de trabalho na igreja. E lá na Igreja Batista do Morumbi, Celise dá aula para as crianças. Eu prego de vez em quando, mas a gente mudou a vida. E acho que é esse clique que precisa ter. Vai num ritmo bacana se você está gostando. Só não deixe para trás e nem de lado as pessoas que são importantes. Muito bom. Gente, eu estou olhando o nosso horário aqui. São 10 para as 10. Provavelmente nós poderíamos continuar um pouquinho mais, mas eu quero aproveitar, daqui a pouco eu quero só fazer uma oração e nós vamos partir para um pequeno coquetel que nós vamos ter aqui atrás. É um bom tempo da gente bater papo, conversar e se conhecer um pouquinho mais. Como o Paulo indicou, nós vamos sair aqui no ginásio que tem logo aqui atrás, a maioria conhece. É só seguir a maioria, você vai encontrar um lugar onde tem isso. Mas, Paulo, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo. Muito especial para nós. Carlos, eles estão assoprando. Eu estou falando, me chama de Paulo, né? Tudo bem. Às vezes é até melhor não saber meu nome. Né? Melhor. Às vezes até melhor. É para compensar que você chamou Gabriel de Josué também, então tudo bem. Mas não tem importância.
pessoal ajuda falando Carlos, né? Assim, eles ainda sopraram para ti. O pessoal é muito querido. Mas, gente, eu quero te agradecer muito, então, Carlos, pela tua presença, disposição. Tem sido uma experiência muito boa. A gente, se Deus permitir, gostaríamos de fazer outras vezes. E eu vou sofrer muito, vim voltar aqui outras vezes. Eu vou Aquela sofrer galeteria bastante. tá bom para ti? Eu vou sofrer bastante. Então, tá bom. Nós vivemos um tempo muito complexo. Parece que quando a gente lê a Bíblia, eles falam de uma realidade agrária e nós vivemos numa realidade tecnológica meio maluca. A começar ali em Deuteronômio 6, quando ele instrui você a ensinar os seus filhos ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. A ideia que dá é o pai que leva o filho para o campo, então eles levantam, pegam a enxada, a ferramenta, estão indo para o campo e falam da fé e voltam e falam. Hoje em dia, a maioria dos filhos, se muito, vai uma vez visitar o trabalho do pai, de vez em quando. Mas os tempos complexos não desafiam os princípios de Deus. De alguma maneira, os tempos complexos e os princípios de Deus desafiam o nosso modo de viver. Então, quando nós ouvimos da tua história, do teu testemunho, Carlos, foi muito importante porque, puxa, aqui está alguém que está aparentemente buscando fazer sentido e tendo algum índice de sucesso entre fazer sentido desse mundo complexo e dos princípios de Deus com a tua fé em Jesus. Então, eu quero agradecer a presença de todos e queria fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos chama para uma vida de trabalho, de envolvimento, como expressão da tua criação, Pai. À medida que o Senhor sonhou cada pessoa aqui, não importa a sua convicção, a sua fé, o Senhor sonhou com essa pessoa para que ele pudesse exercer um trabalho, um ministério, a mesma coisa, Pai, não uma coisa separada, não compartimentos separados. Te agradeço muito pela vida do Carlos, que tem expressado para nós, como para ele, o seu campo missionário, o seu trabalho. Pai, que isso seja uma realidade para cada um de nós. Que como cristãos nós sejamos não apenas oportunistas, mas aproveitemos sim as oportunidades, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou. E que a gente possa fazer a tua luz brilhar, não unicamente falando de coisas religiosas, mas vivendo uma vida onde a tua presença é um aroma que emana e que toca pessoas ao nosso redor, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, tocando nossa vida, motivando e inspirando a cada um de nós a te servirmos, onde quer que nós estejamos. Uma vez mais, obrigado. Consagramos a ti esse tempo juntos agora. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Então, mais uma vez, obrigado. Vamos lá.